Olá pessoal, 2024, São Paulo, CIOSP, mais uma vez aqui na KG, com o já tradicional Odonto Rock. Hoje aqui com a querida Luciana Sargolobos, Emílio Carlos Zanata e Rui Oliveira. Vai ser um bate-papo bom, onde a gente já até tinha feito uma introdução aqui, já tinha começado um Mas papo. o mais importante você não falou. Você? Pois é, sou eu, aqui Adriano Gutierrez, mais importante, brincadeira. A gente já fez uma introdução aqui, no bate-papo convencional, sobre um problema muito comum hoje em dia, que tem aumentado, e o Rui até falou que pode ser um problema de saúde pública, a tal da xerostomia. Continua aí esse papo, Rui, fala pra gente aí qual foi a ideia da xerostomia com o Odomed. Conta pra gente. Na verdade, assim, eu acho que a gente tem aqui exemplos, né, de gerações um pouco diferentes da área da odontologia. Eu sou de uma geração mais antiga que vocês, com certeza, e eu às vezes fico olhando, né, o que acontecia lá atrás, o que acontece hoje, e o que mudou nessa evolução. E não só na odontologia, mas que a vida, a gente tinha antigamente, sei lá, na minha época, você tinha, para mudar um ciclo, né, de transformação, seja de tecnológica, seja de cultura, de música, você levava 10 anos, né? Eram ciclos de 10 anos que veio o rock and roll, vieram os Beatles, vieram os hippies, Woodstock, não sei o quê. Até, de novo, veio o João Travolta nos anos 80, que é discoteca. Então você tinha um ciclo, né, de passagem, onde você tinha essa mudança acontecendo no ritmo. Evidentemente, depois de um determinado ponto, acho que depois de 2000, a gente teve uma mudança. Hoje as mudanças elas acontecem de uma velocidade impressionante. Você compra um celular hoje, que é a última geração, ano que vem tem um novo e que com 30 coisas mais modernas do que o que você acaba comprando no ano. Esta velocidade, ela é muito legal, porque acho que a gente transporta a gente para um mundo novo, para uma atenção de tudo que acontece. Hoje a comunicação é uma coisa absolutamente aberta, né? Você tem acesso à comunicação, às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Nem tudo que é novo só traz coisa boa, traz coisa ruim junto, na minha opinião. E eu acho que na odontologia a gente passa por esse processo, né, de mudança, seja daquilo que as pessoas querem, tecnológico, na questão de ensino. A gente teve coisas hoje que nós não teríamos, o ensino à distância, as possibilidades que se tem hoje de fazer um complemento do que a gente tinha na faculdade. Antigamente era muito mais difícil. Mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, a gente precisa tomar muito cuidado e preservar algumas coisas que a gente talvez tivesse mais tempo antigamente e não tanta informação e não tanto que o mercado dita, e que cada vez tem se tornado mais relevante, não só na área odontológica, mas acho que no contexto como um todo. Vida. É assim, hoje você tem uma preocupação muito maior com a saúde, né, e a sua longevidade. Eu brinco, a preocupação que se tem hoje com skincare, cuidado da pele, o bem-estar que isso causa. Quer dizer, você tem hoje quesitos de qualidade de vida que são super importantes e que até muito tempo atrás a vida corria também de uma certa forma. Mas o que acontece? Esta preocupação, ela entra em confronto, às vezes, que eu vejo, com a velocidade que as coisas acontecem e que a velocidade que a odontologia hoje está trazendo muita coisa e pode estar esquecendo algumas coisas importantes. O que a gente estava comentando aqui, eu não vou só eu falar, vou abrir aqui, é que assim, hoje a gente tem várias técnicas, vários equipamentos e tecnologia para você deixar a pessoa hoje mais bonita, melhorar a condição mastigatória, ter uma condição funcional, né, do ponto de vista não só da fala, mas de alimentação e tudo mais tal. A gente tem uma preocupação hoje com sono, o que isso interfere em termos gerais no nosso paciente, isso na odontologia. A gente tem preocupações em outras coisas que estão acontecendo. E esse estilo de vida nosso que a gente está levando, ele está trazendo hoje uma característica muito interessante, que é um comportamento das pessoas, onde estão mudando a sua alimentação, seu ciclo normal de vida, seus horários de trabalho,
a forma com que ele se relaciona mudou, tem a pandemia que trouxe uma outra questão muito importante, que foi uma quebra, né, de comunicação entre as pessoas. E eu vejo que toda essa transformação que está acontecendo está trazendo variações fisiológicas importantes para a gente, né? A gente está se comportando Novos de maneira problemas, novos né? problemas, que não eram focados antigamente. Ou existiam, mas não tão Passava exacerbados. desapercebido, talvez. E hoje a xerostomia, que a gente chama comumente de boca seca, é um problema sério, por quê? É a principal fonte de limpeza natural da nossa boca. Fora isso, ela tem a capacidade de manter o pH estável, não deixar a boca ácida. Isso evita você ter afta, isso evita você ter... A flora bacteriana, ela existe aí e ela é oportunista. Qualquer alteração desse equilíbrio, que eu chamo de equilíbrio bucal, ela vai trazer algum tipo de transtorno e problema. E a gente verifica que isso tem aumentado, né? E vai um pouco além disso. Quer dizer, olhar esse cuidado de como é que a gente... Essa estrutura onde a gente vai trabalhar, eu vou fazer uma analogia que eu fiz agora. É um terreno onde você vai construir uma casa. Então você tem uma boa técnica de construção de casa, você vai usar os melhores materiais, você vai executar de maneira mais correta que existe, com todas as medidas perfeitas. Só que se o terreno estiver não estabilizado e não estiver sólido, esta casa está fadada a cair em pouco espaço de tempo. Então, todo um trabalho que você se desenvolveu para fazer da melhor forma possível, ele está comprometido por uma simples não olhar para este espaço que você vai trabalhar. E eu acho que essa visão é uma obrigação nossa, que está percebendo isso, de passar para essa geração de dentistas, acho que isso é muito importante, né? Se a pessoa tem salivação, ela é diabética, então ela já tem um problema diferente do outro. Ela está em tratamento de quimio-radioterapia, é um paciente que tem que ser olhado como outro. Então assim, existem já informações. Eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para acordar. O uso de medicações hoje está muito assim exacerbado. Né? Então assim, tudo isso causa uma alteração nesse terreno que a gente vai trabalhar. Então acho que é um pouco isso que a gente estava conversando, só para contextualizar para o pessoal aqui. Quando a gente pensa nesse controle que você falou de saúde bucal ou de manutenção de saúde bucal, tem tudo a ver com a questão do pH salivar, né? Sim. Esse talvez seja um dos principais fatores que são alterados pelo uso de medicação, pelo tipo de alimentação ultraprocessada que a gente tem hoje, né? Os alimentos já chegam quase que prontos para serem digeridos e serem substrato para a bactéria. E o pH mais baixo. Muito mais baixo. Sim. Aí precisando ser neutralizado pela saliva. Naturalmente. Quer dizer, tamponado, né? O fluxo salivar menor, né, com pH maior, então... aí um problema já crônico, né? Aí você começa a ter um problema crônico. E isso nos jovens, né? Já começa então, pelos assim, jovens. isso acontecia muito mais porque você tem uma perda fisiológica, né, funcional, com o passar da idade. Isso é normal, porque a nossa fisiologia como um todo, ela diminui. Mas, assim, isso levava tempo. Hoje a gente está vendo que isso está acontecendo... Processo adaptativo, Processo né? adaptativo, exato. Daí, o PV falou outro dia, o Paulo Vitor falou um negócio interessante, falou, tem um pessoal que está tomando, acho que 3 xícaras de maçã verde, um negócio assim, para emagrecer por dia. Cara, não tem saliva suficiente para neutralizar o nível de acidez que esse troço tem 3 vezes ao dia dentro da boca. Shot de limão Então, em jejum assim, para emagrecer. É que aí vira uma cascata, porque ele toma tal coisa para combater tal, daí ele tem que tomar outra coisa para combater o efeito daquilo que ele tomou e a coisa vai indo, né? Não, é gozado porque, assim, um assunto que a gente pesquisou muito na área, né, de atuação lá da empresa é que, assim, tudo isso, você perdeu a salivação, você vai ter o aumento de micro-organismo. E você vai perder a lavagem. Aí vem a tal da saburra lingual. Aí você fez a saburra lingual, aí tem uma outra coisa que eu não entendo. O pessoal não raspa a língua. Pois é. Se nós dentistas não falamos, o pessoal raspa a língua, que é a área mais contaminada da boca. Talvez do corpo humano. Que ali tem uma placa bacteriana imensa, o cara vai ter mau hálito. Tendo mau hálito, o cara vai ter um problema comportamental, porque ele não vai ter namorada, não vai ter amigo. Ele vai tomar mais remédio ansiolítico. Você vê, Entra num ciclo, mesmo, né? que o cara vai ser autodestrutivo, cara. Então, assim, a gente tá brincando, brincadeira à parte, mas assim, é uma preocupação inerente de que a gente precisa
começar a ter um olhar para o terreno que a gente trabalha. E eu uso muito essa analogia com o skincare. Já está mais do que comprovado, você tem 500 mil produtos aí. E eu vejo hoje muito dentista nessa situação, diferente do médico, que o médico ele se utiliza sim da indústria para auxiliá-lo no tratamento. Ele não é ele o responsável por realizar tudo. Ele usa de artifícios para complementar, e isso é uma orientação dele no sentido de, olha, faça isso para você ajudar. Sim. Eu tenho o meu trabalho, isso eu sempre falei, né? Uma coisa que sempre me trouxe uma dúvida assim. O médico vende o conhecimento dele. O dentista tem um problema, se ele não cortar, não furar, não penetrar e não sei o quê, ele acha que ele não trabalhou. Pois é. Isso é um erro. Esse conhecimento fica velado pelo procedimento, Você né? entendeu? Se não tem procedimento, parece que o dentista não sabe. Isso, e aí você Realmente sai é um um problema. pouquinho de virar o cirurgião dentista e vira um promotor de saúde. Uhum. Até porque esse cara provavelmente pode passar, dependendo da idade, inclusive, mais rápido no dentista do que no médico. Sim. E se você detectar um problema desse nele, você tem a obrigação de ajudá-lo nesse sentido. Hoje, por exemplo, eu vejo que tem muito dentista que e não tem uma obrigação disso. Ah, você tem um paciente lá que tem um problema, ou está com um tratamento de radioterapia, pede o número do médico, liga. Doutor, estou com o seu paciente aqui. Eu requer algum cuidado para mim fazer aqui e tudo mais tal. Parece que a gente tem vergonha. Ah, eu vou dizer que eu não sei. Não tem problema nenhum. Foi. Eu atuo na área do sono, fiz a pós-graduação no Instituto do Sono. E é uma área que nós, dentistas, acabamos atuando como médico. Sim. A gente passa muito mais tempo na mesa do escritório, conversando, orientando o paciente, do que Perfeito. propriamente Atuando na como- cadeira odontológica. Óbvio que se esse paciente tem indicação para um aparelho intraoral de ronco e apneia, a gente vai para a cadeira, vai fazer um Perfeito. escaneamento e vai enviar esse aparelho para o laboratório de prótese. Mas a maior parte do tempo é entendendo a saúde do paciente. É uma área que a gente trabalha de forma multidisciplinar, tem que ser. Então a gente interage com psiquiatra, com otorrino, com neurologista. E voltando à questão da xerostomia, geralmente um paciente, quando ele tem uma queixa de sono, ou ele está roncando, ou ele ronca e faz apneia, então ele já tem a xerostomia Sim, a respiração bucal. pela respiração bucal. A maioria toma medicamento indutor de sono. Sim. Alguns fazem uso de benzodiazepínico e daí potencializa absurdamente a xerostomia. E outra coisa que piora muito na área do sono, xerostomia, o paciente apneico, ele dá um start num processo que é retroalimentado de refluxo. E daí, então, ele tem o refluxo, o retorno dos sim, ácidos durante acidez, o sono. Perfeito. E aí todas as lesões que a gente vê aí com PV, de lesão cervical não cariosa, Sim. erosões, e enfim, aí Isso- é uma bola de neve. Isso aí vai dando um giro, porque isso vai aparecer talvez lá no consultório do professor Zanata para fazer uma reabilitação. Isso aí. E o paciente vem com problemas Sim. de ordem, muitas vezes, psicológica, usa alguma medicação, ele tem distúrbio do sono, vai parar lá na LU, mas ele precisa de uma reabilitação e cai lá no professor e tem todo esse quadro para analisar. Todo esse quadro, por exemplo, que a odontologia, ela passou a aprender também a juntar pesquisa. Olha aí, pera só um segundinho que chegou bonito. Chegou o nosso um participante aqui importante. Tá bom, querido? o cara mais cheiroso do planeta, né? Falei, mas não falhei, Anu. Peguei você. Nós guardamos aqui, ó, o centro aqui seu, porque você vai pagar a conta no final. É. Peraí, deixa eu ver se ligou. Tem que apertar aqui. Ficou verde? Aperta e segura. Aperta e segura. Acho que é apertar isso aqui. Aperta ele, tem que empurrar para baixo. Aí, acho que foi. Tá Não. acesa a luz? Mas não tá verde. E o fato é esse, quer dizer, a odontologia, ela aprendeu mais recentemente, mas vamos dizer, a colocar as pesquisas também, vincular, buscar uma associação que é tão importante com a empresa. Então, uma professora Olivia Tarsia, que dedica-se uma vida inteira para a questão da halitose, toda essa ambientação, tornar favorável tudo isso, quer dizer,
Então você tem hoje produtos que ela não teve acesso para colocar numa determinada época, ou precisaria ser só em farmácia de manipulação, e hoje você tem um amplo espectro dentro de uma empresa, né? Então tudo isso acaba favorecendo e indo exatamente para um indivíduo, quer dizer, que quem atua na área do sono ou na reabilitação e vai se buscar, quer dizer, ter esse equilíbrio de pH. Porque outro fator que acaba aparecendo, eu que não via casos há 10 anos, eu não via casos de síndrome de ardência bucal. E eu passei a receber, como um clínico geral que sou, casos com relativa frequência. Pelo menos, para mim é muito, pelo menos 5 por ano eu tenho recebido nos últimos 2 anos. Então, isso para mim é uma surpresa. Até porque eu não sou, É um sinal de eu que não sou algum- da área de síndrome de ardência bucal. Sim. Entretanto, na anamnese, na conversa, e isso teve a ver, sim, porque uma das causas é um estresse bastante grande, numa tradução livre, uma sobrecarga emocional, e aí tá ocorrendo todos esses fatores. E como você vai atuar numa reabilitação, o indivíduo com isso, a prioridade dele, a queixa dele maior é a síndrome de ardência bucal, é a xerostomia. E nesse ponto, muitas vezes, a gente tem um problema na reabilitação, porque com a xerostomia, a gente sabe que a gente vai ter maior problema com relação à placa bacteriana, a possíveis infiltrações, problemas periodontais. Com certeza. E aí o que acontece? A gente fica girando em torno do problema e às vezes não faz a indicação de algum produto que poderia colaborar com isso. E aí vem a pergunta, Rui, de que maneira que um Odomed Pro pode nos ajudar nessa regulação Tá. salivar ou de pH salivar? Então, deixa eu só contextualizar para o Tchelo aqui para ele entender. A gente estava falando um pouquinho aqui, introduzindo uma preocupação que a gente tem hoje, de todas as mudanças que ocorreram, né, do mundo, ou seja, da própria odontologia, que evoluiu muito em todos os sentidos, de que algumas coisas a gente tem notado que estão surgindo por causa do comportamento dessa mudança de vida que a gente teve, né? Então, apesar das técnicas e todas que a gente tem, tecnologia, para hoje ter uma odontologia que é super reconhecida, a odontologia brasileira hoje no mundo realmente é muito, muito reconhecida, com trabalhos maravilhosos e tal, mas assim, tem uma preocupação que cada vez mais a gente está vendo, de que os nossos pacientes estão começando a ter problemas outros que podem interferir não só no resultado do tratamento, mas que necessitam de um cuidado maior. E na qualidade de vida dele, Isso, na né? qualidade de vida. O que são problemas oriundos hoje de utilização de remédios, de coisas que acabam acontecendo. O cara toma remédio para dormir, remédio para acordar, ansiedade, estresse, o problema da apneia. E aí começa a ter uma alteração fisiológica nesse espaço que a gente vai atuar, que é a boca, que é importante que a gente tenha atenção para isso. Por quê? A gente fez uma analogia seguinte, vocês se especializaram, são os melhores arquitetos que existem hoje, os melhores construtores, os melhores designers, constroem as casas mais bonitas que existem, só que o terreno é totalmente comprometido. Então é uma atenção um pouco para entender que antes de desenvolver seu trabalho, ou até olhar com um pouco mais de cuidado, porque eu tenho um grande amigo que é um reabilitador oral, que tem se aprofundado e tem visto muito casos de pessoas que foi o tema aqui no início, da xerostomia. Que o problema da perda de saliva, que é a lavagem natural, que tem o sistema de tamponamento, que tem aí, inclusive, características antimicrobióticas importantes para controlar a flora e tudo mais tal, está trazendo uma questão de acidez, de mudança de pH e tudo mais tal, trazendo problemas, inclusive, para a gente cada vez mais jovem, que teria com uma idade muito mais avançada. Então, acho que o tema foi um pouco esse, e também como dentista, às vezes, ele fica muito preocupado na execução do seu trabalho e não pensa um pouquinho nessa questão do cuidado. E o que a gente tem hoje, que o médico se apropria muito disso. Ele olha o paciente, tem coisas que ele vai interferir, tem coisas que ele vai buscar ajuda no mercado, na indústria. O dentista não faz muito, ele precisa ele resolver tudo, e ele usa muito pouco esse artifício. E hoje a gente tem uma gama de coisas que pode estar trazendo pelo menos um conforto, né? Uma mudança de conforto. Aí essa questão com relação ao Odomed. Acho que a Odomed, primeiro, ela foi criada, eu acho muito legal a história, ela foi criada aqui no Brasil,
né? Então, tipo, uma professora da USP, uma dentista, bioquímica, e ela tratava de paciente que tinha litose, tá? Assim, resumindo. Esse cara, assim, tem xerostomia, tem sabor lingual e ele tem um problema de uma hora. Ponto. Ela precisava fazer o quê? O cara não tem saliva, só devolver a saliva pro cara, tá certo? Ah, o cara tem um monte de bactéria que precisa todo dia ser eliminada, porque se forma todo dia. E precisa ter praticidade de uso disso para ele conseguir levar, dado que isso, de novo, é um problema que é multifatorial, multiprofissional, que o cara pode ter problema respiratório, pode ser diabético, pode ter tratamento oncológico, pode tomar ansiolítico, ou seja, o que está acontecendo na boca dele, que é desencadeado por uma xerostomia, ele pode vir de uma coisa que não vai ser a gente. Mas eu preciso dar conforto para esse cara e até orientá-lo no sentido de como é que ele vai conviver com isso, dado que ele não pode interromper uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, o intuito dela foi trazer para os pacientes conforto. E aí ela teve muita felicidade no seguinte sentido. Dentro lá do laboratório de Bauru, ela desenvolveu uma linha de produto à base de oxigênio, que eu acho genial. Genial. Porque assim, pô, se é um negócio que é legal, é oxigênio. Não dá para discutir que ele é bom. Né? Então, assim, e que tem um monte de características que eu poderia ficar o dia todo, acho que é melhor as pessoas irem até ter que conhecer, a gente tem lá no site de informação. Mas ele é super positivo, como o melhor bactericida que existe para as coisas ruins, preserva as coisas boas, e ela fez uma formulação num negócio que estabiliza o pH em 6,9. Então ela devolve o pH 6,9, mata as bactérias, deixa as que são boas para a digestão, vai umectar a boca, substitui a saliva para deixar hidratado, não deixar descamar e tudo mais tal. E tem um raspador de língua que é para raspar a língua. E pode ser então, assim, de uso contínuo, né? E Diário. é para usar todo dia, entendeu? Então, assim, serve como um auxiliar, é para dispensar a higiene bucal tradicional? Não tem ninguém está falando isso. Não é. Mas outra hoje ideia. acho que é uma ferramenta à disposição da gente para ajudar essas pessoas a terem um conforto e também para cuidar, como cuida da pele com creme. Eu brinco, né, que eu falo, mas os homens estão hoje também muito com esse tipo de preocupação, mas eu uso muito referência às mulheres porque vocês têm um creme para cada coisa, né? Voador tem um, aqui tem outro, cada pedacinho tem um creme. A boca a boca é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente tem que ter essa mesma preocupação de não envelhecer por fora e não envelhecer por dentro também, né? Então é um pouco isso. Ó, aproveitando o Cello chegando aqui e pegando um gancho dessa ideia, a gente falou um pouquinho da interferência nas reabilitações. Eu sei que o Cello tem atuado muito com reabilitação adesiva, Sim. que muito tem a ver com essa questão da erosão, do uso muitas vezes de produtos com acidez alta e que a gente vê cada vez mais nos consultórios, né? E aí, puxando um pouquinho para o outro lado, quando você encontra um caso como esse, tem que ter um cuidado todo especial com o preparo dentário, né? Sim. É diferente esse preparo, você não vai fazer um desgaste excessivo. Que tipo de instrumento, que tipo de broca você costuma usar para fazer um preparo mais refinado? Eu ia até levantar essa questão, porque assim, a gente fica muito preocupado com o envelhecimento precoce bucal, como a gente falou, se muda os hábitos, se muda a boca. Né? Então, é um cara estressado, é um cara com alimentação diferente, é um cara que toma suplementos, é um cara que toma remédio para dormir. E a boca, ela reflete na boca. E a gente até comentou quando a gente fez o curso do Dora, né, o quão precoce a gente está tendo que reabilitar esses adultos jovens por causa disso. E muitas vezes a gente só olha para o desgaste dentário e fala assim, pô, eu vou reabilitar esse cara, eu vou reabilitar e eu vou segurar esse futuro desgaste aí com uma placa e vou mandar esse cara numa terapia. E eu vou indicar, né, as coisas, mas a gente não repara realmente, por exemplo, numa acidez, né, da boca do cara. Que isso tem que ser também controlado, porque mesmo você reabilitando o indivíduo e fazendo uso de placa para que ele pare de bruxar, mas como é que está o pH do cara? Né? Ele vai continuar com esses hábitos alimentares, ele vai continuar estressado, ele vai continuar com tudo isso. Então, realmente, até levantar essa bola, porque é uma coisa muito importante. Se os hábitos mudam, a parafunção ela aparece e o descontrole do pH bucal ele também está presente.
Então, realmente é uma coisa que Acaba precisa precisando preceder a um tratamento Cara, precisa tratar o pH desse reabilitador, cara, claro. reabilitar. Mas é um problema que o dentista tem que entender que faz parte do dia a dia hoje. E é novo. O paciente chega com 30 anos, chega no seu consultório precisando de reabilitação. E ele tem todos os dentes, às vezes ele não tem uma restauração. Mas ele precisa de reabilitação porque ele tem uma abrasão, ele tem uma erosão, ele tem um desgaste excessivo. E aí qual o cuidado que a gente tem que ter com esse cara para reabilitá-lo, pensando que essa reabilitação vai ser repetida ao longo da vida, a partir da visão de que a longevidade, né, das pessoas hoje é mais alta, né, tem maior longevidade, ou seja, uma reabilitação vai durar o quê? 15 anos? 20? Quanto tempo mais? O cara tem 30, provavelmente ele vai ter que fazer mais 2 reabilitações. E aí entra o cuidado com o preparo, o tipo de preparo, para poder ter a utilização de uma reabilitação adesiva. Coisa de você fala assim, eu vou preparar a boca desse cara aqui com 35 anos de idade para nunca mais mexer, não existe isso. Né? Então, assim, que eu mexa o mínimo possível agora e que eu toque o mínimo possível para que lá na frente a gente atenda. Tem espaço aí. Mudou a nossa prática. Quando eu fiz prótese com o Saito, o nosso kit de broquedo tinha as brocas mais grossonas possível, a preta, né? Hoje você Hoje você vai para uma broca, você começa com a FF. FF, se tiver uma FFF... É a vermelhinha, a amarela e a branca que você vai usar para poder dar um talento ali. Por quê? Porque você tem que pensar que lá na frente você vai precisar reabilitar de novo. Até porque a condição hoje bastante boa da questão de adesão não justifica mais o tipo de preparo. O preparo que se fazia lá atrás. 2 milímetros, exato. né? E tal, quer dizer, para isso. Quer dizer, o fator adesão mudou todo esse aspecto. Santo né? Bonocore, não é né? uma questão de acreditar ou não em adesão. Sim, a adesão é fato. a adesão, Mas pronto, tem que mudar a acabou. nossa prática, né? No Claro, preparo, no cuidado claro. com o instrumental que você vai usar, enfim, porque E não justificar uma maior destruição do que já o indivíduo se apresentou com ela para eu poder reabilitar. sim. Só para você ter uma ideia, justifica. a broca que eu uso de início é a 2134F, que já é uma broca super fininha e ela já é considerada fina. Essa para mim é a broca de start. E aí depois a gente finaliza com a FF, né, e vai para o acabamento de brocas multilaminadas e faz um acabamento e polimento. Mas assim, a broca de largada para mim é a 2134F, que já é considerada uma broca de acabamento, né? Sim. Então, para mim, hoje ela é uma broca de start. Depois eu passo para a broca Houve um 3195F. refinamento muito notório, né, nos preparos hoje. A gente tem que ter um preparo hoje muito mais técnico. Por desgastar menos, ele precisa ser mais discreto, né, no resultado final, pensando em volumes e tudo mais. Quando a gente faz uma comparação com o passado, onde a gente não usava tanto adesão, era mais fácil. Mais perigoso, mas mais fácil. Eu pego uma broca que tenha um volume que eu acho que já vou lá e resolvo a história de uma vez só. Então, a gente teve que ter esse olhar e também os instrumentos tiveram que ser mais... Não, eu lembro que na disciplina de prótese, era muito comum, você pedir para o aluno, desgasta aí, daqui a pouco eu volto. Aí chegava, desgasta mais, o cara ia ficando desesperado, desgasta mais, sabe? Aí não dá, porque tinha espaço para o metal e para cerâmica. Meu professor, eu lembro disso. Metal, mas tinha também que já está respeitar muito o número fininho, da broca. desgasta mais, senão não vai dar. É porque Mudou o conceito um completamente. pouquinho antes disso, para se fazer prótese, tratava canal. Isso aí. Um pouco antes desse Você tempo, já vai fazer... preventivamente você faz a endodontia. Por isso que eu digo, Bom, essas mudanças foram para melhor. Nós pegamos a época da extensão preventiva. Eu peguei a época Gramal. eu peguei uma época que vocês não Calda pegaram. de andorinha. Não, que é a amálgama primeiro, né? E o Adaptic, que Adaptic. foi a grande novidade. E a Johnson Johnson lançou 6 meses depois, descobriu que não era para ser usado em dente posterior. Foi o maior índice de canal que já existiu. Olha. Porque ficava tudo oco. Você colocava a boca, entrava assim. É um negócio impressionante. Mas foi a primeira resina, quimicamente, né? Não é nem fospolimerizada. Pasta. Eu acho que tem uma questão também da gente ter mudado muito
nova forma de preparar, preparos mais conservadores, porque eu acho que a gente enxerga mais do que a gente enxergava naquela época. Enxerga por quê? Porque hoje tem magnificação, as pessoas usam lupa, microscópio, e a gente não pode esquecer que tem as imagens do escaneamento, onde a gente amplia os preparos na tela do scanner E se se assusta. enxerga tudo, você se assusta, você quer melhorar, enfim. Então, tem essa realidade também. O fato eu é acho que hoje em mudou. dia pode ser considerado que nós devemos personalizar cada dente que está sendo Exato. feito. Quer dizer, Não existe o preparo nessa padrão, né? época que eu também peguei, eu me formei em 81. Embora eu já tivesse um professor vanguardista, que ele dizia assim, não há necessidade de se tratar canal de incisivo inferior para fazer coroa metalocerâmica. Ele já falava isso nos anos 79 e 80. Então Já era um era- vanguardista. Com certeza. Tá? Deve ter apanhado muito. Mas não, mas é esse aspecto, quer dizer, fazia-se um desgaste uniforme, Padrão, grande, né? padrão, e hoje não. Hoje o desgaste não é uniforme. Exato. Ele É é individualizado, o que é né? necessário para aquele dente, E para aquele pra material um e eixo de tudo mais. inserção, eliminar uma retenção, algo assim. Né? E olha que interessante isso, né? Se a gente pegar, eu gosto dessas conversas por causa disso, né? Você pega um negócio que nós fomos para o individual, uma preocupação de preservação da estrutura dental. Só que nós esquecemos de olhar que isso fica dentro do lugar que está tendo mudanças que eu não posso ter só o olhar para preservar o dente. Eu preciso preservar o que está do lado. Então, Senão em não volta adianta dele, nada, né? entendeu? Exato. A gente foi muito para esse olhar, que é um olhar cuidadoso, mas é o olhar da estrutura, onde a gente vai estar atuando, mais precisamente aí. Você pode incluir a parte de periodontia, que acho que é fundamental também, afinal de contas, ali é o suporte da casa, vamos dizer assim, são os pilares, né? Mas esse olhar que eu acho que é legal, pelo menos a gente iniciar, como você falou. Eu acho que é um assunto novo. Não sei se é novo, mas do ponto de vista de preocupação, eu acho que hoje a coisa está tomando uma proporção, principalmente pós-pandemia, eu vejo que tem muitos casos acontecendo e a gente precisa alertar. Falar, ó, gente, precisa tomar cuidado. Antes de você pôr a mão, olha o que esse cara tem, o que esse cara... Olha tudo, né? Olha um pouco tudo aí, porque senão... Nesse ponto que você pegou, eu vou pegar o gancho também do Zanata, porque ele usou um termo aqui, eu sou um clínico geral. E isso é uma coisa muito bacana hoje, porque está voltando a importância do clínico geral. Eu, quando tinha acabado de me formar, o legal era especialista, né? Então, cada um foi fazer sua especialidade, e hoje a gente vê que o clínico geral ganhou muito mais importância, e de fato deve ser assim. Porque ele tem que olhar o paciente como um todo. Por que ele chegou naquela condição? Que outros fatores que vão se relacionar com o tratamento que eu vou preconizar. E aí a gente começa a levar para aquela individualização máxima do paciente, não só do preparo, né? E aí eu pego um gancho pro Dora. Sim. Porque vem nesse sentido de olhar o paciente como um todo, individualizar o tratamento dele como um todo e vai passar por todas as partes. O preparo do paciente para o início do tratamento, que aí a gente entra com talvez um odomédio, com outras coisas, com o preparo de boca propriamente dito, protético, né? E aquela individualização dos processos a partir de um diagnóstico mais preciso e mais a fundo, né? Eu estou aqui com 3 pessoas que fizeram o Dora. Um deles é o nosso, vamos dizer assim, vou chamar de speaker. Ele não é meu speaker, mas ele tem essa... Se você usar esse termo, eu vou ficar muito feliz, cara. Então use. Então vou usar porque putz, é uma honra para nós, mas Para mim também. ele foi um dos primeiros a começar a utilizar o Dora. O Zanata, de forma, vamos dizer assim, cadencial, foi se inteirando, porque eu lembro das primeiras vezes que nós nos juntamos e começamos a ter afinidade e a ter uma convergência de ideias. O Dora já estava num processo embrionário ali, né? E fizemos alguma coisa juntos, até de uma forma nova. E a Lu aqui, que é minha parceira de digital. E agora, na última turma, teve o prazer, nos deu o ar da graça lá no Dora. Então O nosso curso. eu queria puxar esse papo agora para esse tema, as reabilitações, pensando na individualização máxima, pensando no indivíduo e não só naquilo que a gente vai colocar na boca dele, né? Como é que vocês Até veem porque essa... a odontologia criou uma máxima
de que a melhor restauração é aquela que não é feita. Perfeito. Ok, a gente também concorda com isso e quer isso. Só que se houver a necessidade que seja feita, que tenha determinados critérios como esses que já foram abordados aqui e eventualmente utilizando-se agora da questão do DORA também. Eu acho que é uma maneira também de você também falar da preservação, né? Tudo que você também individualiza, de alguma maneira ou outra, ou muitas, você preserva. A gente chegou a comentar lá quando a gente fez o curso, do meu nicho de paciente, do meu público-alvo. Meu público-alvo é jovem. E até vi algumas pessoas comentando, falando assim, cara, as minhas reabilitações não são assim, todas bonitinhas, fáceis de fazer com todos os dentes na boca, né? E chamou de algo fácil, né? Nada é fácil. Nada é fácil. Ainda mais quando você vai reabilitar uma oclusão. Mas os meus pacientes, eles são jovens, com todos os dentes na boca e envelhecidos. Né? É o início da nossa conversa aqui, né? Então, esse cara, ele precisa de uma atenção muito grande para que justamente você preserve a estrutura ao máximo. Porque esse cara, ele não vai ser reabilitado só essa vez. Ele entrou para o ciclo reabilitador sem fim, né? E que ele precisa ser devolvido, né? Aquela ponta de cuspe ela precisa estar ali, principalmente para a idade dele. Então, é uma coisa que tem acontecido muito, e você preservar, você desgastar o suficiente. Estrategicamente, quando tem Botox, por exemplo, pensando no seu material, ele vai ser fresado, eu preciso arredondar cuspe, infelizmente, porque senão a máquina não faz. Então, precisa-se arredondar, ou eu vou fazer um material impresso, que é por acréscimo. Esse é o ponto que ia puxar. Eu posso não precisar, muitas vezes, de um desgaste. Pô, vou optar por esse material. Ah, mas esse material é novo, tem pouco estudo, etc. Tudo isso em questão, né? Mas eu acho que o DORA, ele veio para justamente ajudar nessa preservação, né? Individualizando ao máximo, fazendo com que eu tenha menos etapas, menos número de mão humana atuando, né? Diminuindo o erro e tentando até, muitas vezes, ter uma longevidade maior do que o que a gente já fazia. Esse eu acho que é o ponto, né? Porque nós vamos respeitar os limites fisiológicos do paciente. Exatamente. Né? Então eu acho que um dos ganhos, já que a gente está falando aí, que eu entrei de gato, que foi de preservação. Então deixa, já que você é o speaker, deixa eu falar para você assim, fala pro pessoal, assim, mas não dá spoiler, muito spoiler, porque hoje ainda, nós temos uma sessão aqui só para falar do DORA. Às 18 horas. 18 horas. Mas só para eles entenderem, porque vocês começaram a falar DORA, conta um pouquinho, não dá muito spoiler do DORA e fala pro pessoal não perder às 18, que daí nós vamos entrar no assunto de vez. Vai ser DORA na cabeça. Eu vou voltar. Eu sou speaker. Venha, já está já está com mais. Então já dá o spoiler. O DORA é um acrônimo. Acrônimo de quê? Cara, eu vou te falar. Eu adorei esse termo speaker, mas o depoimento de Emílio Zanata, pós-DORA, foi a melhor explicação que a gente já teve resumida do que é o DORA. Né? Eu vou falar alguma coisinha, mas depois eu vou passar a palavra para você, porque você, com toda a sua bagagem e compreensão de todo o processo, o que você realmente entendeu do que é o DORA foi maravilhoso. A gente ouvir dele realmente é um presente. Mas ele nada mais é do que uma ferramenta, e aí essa ferramenta ela pode ser taxada como um planning center, como um grupo, enfim, que vai auxiliar na sua técnica reabilitadora. Né? Então, eu gosto já de iniciar falando isso, para a gente já quebrar o paradigma de que é uma técnica. Não é. Ele é uma ferramenta que vai auxiliar a sua técnica reabilitadora a chegar na individualização. Você usa a que você máxima. quiser, ele é só um instrumento. Então isso é muito... um veículo. É um veículo. É um veículo que vai te ajudar. Então, quando a gente pensa como o aluno trabalha com a parte de planning center voltado para a cirurgia, aluno vai chegar para você e falar assim, você tem que operar de tal maneira e o seu implante tem que estar ali. Não, ela é uma ferramenta que vai auxiliar no posicionamento final do seu implante antes da sua cirurgia. E isso vai ser finalizado através de um guia cirúrgico, certo? Perfeito. O DORA faz a mesma coisa.
ele vai auxiliar a sua técnica, o posicionamento final do seu implante, vai auxiliar a sua reabilitação, o posicionamento final de uma DVO. Você vai determinar como que você determina a sua relação cêntrica. Eu não quero reabilitar em relação cêntrica, eu vou reabilitar em máxima interpretação, do jeito que você quiser. O Dora está lá para te ajudar a diagnosticar e planejar junto com você. Como, por exemplo, você quer reabilitar numa DVO específica, numa posição de trabalho específica, e o Dora vai te ajudar a falar assim, olha, Rui, a sua posição de trabalho aqui, ela não está favorecendo a posição condilar pelo que eu estou vendo na tomografia. E tal, e tal, e tal, e tal. E várias coisas. Como a Lu faz, por exemplo, olha, doutor, o implante que você quer colocar aqui, ele está numa posição desfavorável porque está fora do osso. Ela tem a obrigação de informar. Se você vai seguir ou não, é outra coisa. Mas ele está para auxiliar. Então, essa é uma das vantagens. Se você me deixar aqui, eu já vou... Manda bala, manda bala, manda O bala. spoiler vai virar já o podcast. Pode tocar o pau. ótimo. Ele é um orientador importante Ele é um de orientador roda. importante de roda. E vai te auxiliar a você minimizar os seus erros e vai te ajudar a diminuir o tempo de cadeira de atuação no paciente para essa individualização acontecer na boca. Então, a gente, ao invés de fazer essa individualização em boca, o que não é fácil, Sim. você fazer ajuste oclusal em boca não é fácil. Complicadíssimo. Hoje, os profissionais vendem cursos de oclusão para você aprender como ajustar em boca. E você usar tecnologia para isso É fantástico. fantástico. Então, essa ferramenta ela te auxilia nessa individualização a ponto de você diminuir muito o tempo de cadeira e a atuação do ser humano ali, sendo que você tem a tecnologia atuando dentro do computador para te auxiliar. Perfeito. E aí, professor? Agora eu quero, E a sua, quero agora saber eu a sua quero versão. saber a sua versão. Não há uma outra versão. A versão é essa que ele falou. Talvez o que eu possa acrescentar aí é que quando o profissional solicitar, né, o trabalho com o Dora, que ele já tenha feito todo o trabalho que precede e necessário para a reabilitação. Se eu lembrar que o professor César Arita, de Ribeirão Preto, já falecido, mas enfim, ele colocava que numa reabilitação nós vamos de -10 a 0 e depois de 0 a +10. O Dora ele vai trabalhar no 0 a +10. Então o indivíduo, dependendo de como chegar e dentro desse quadro que foi colocado no início, de preparo de boca, é o -10 até o ponto 0. Então todo esse trabalho ele já deve ter sido feito. Essa busca dessa posição, toda essa preparação de boca, essa questão que foi salientada desde o início da xerostomia que possa haver e todos os outros fatores, vamos dizer, fala assim, ufa, agora podemos iniciar o trabalho de reabilitação. Na verdade, ele já começou antes. Mas isso no curso do professor César Arita, para mim foi espetacular, além da qualidade que ele tinha, bastante primorosa, né? Então, nós clínicos temos que trabalhar do -10 ao 0 e depois pedir uma orientação, um auxílio e ver como que segue o Eu acho que trabalho com o dela. nesse ponto do -10 ao 0, o Dora também pode ajudar como um acessório, como uma ferramenta de análise e diagnóstico, né? Porque é um dos diferenciais também. A gente poder entregar um conjunto de informações para agregar ao seu conhecimento para você tomar a decisão de forma mais assertiva. Se houver interesse de se confeccionar uma placa, por exemplo, prévia, pode estar muito próximo, porque se não é ainda a posição final de trabalho, muitas vezes, devido a um transtorno muscular que possa estar ocorrendo, mas aquela é a posição de início. Então, até se atingir a posição mandíbula-maxila de real interesse, como o Marcelo colocou, onde vai se aplicar
certa posição, não a que o dentista quer, mas porque a posição é sempre do paciente. Quer dizer, mas a que o paciente precisa que seja utilizada, então o Dora pode vir atuar. nesse contexto, sem dúvida. Eu acho que a gente começou a ter um entendimento da odontologia que talvez, eu não digo tenha sido perdido, mas ele tenha sido talvez negligenciado durante muito tempo, que é esse entendimento de padrões de normalidade, de condição fisiológica. Porque a gente viu durante um momento, até por culpa, vamos dizer, uma meia-culpa da estética, você introduzir novos padrões pensando no resultado que o dentista quer chegar. E não talvez aquele que o paciente precise pela questão fisiológica, né? Então, com essa questão, eu falo isso porque quando a gente começa a falar de odontologia reabilitadora, a gente tem que falar da gnatologia. Sim. E ela trazia padrões ali que foram estudados, eram os pilares que a gente usa para poder chegar numa reabilitação. Só que quando a gente entra nesse caminho de odontologia digital, isso ficou um pouquinho jogado, um pouquinho perdido. Não havia um link para essa comunicação. Eu acho que esse ponto o Dora ajuda, porque a gente consegue transportar essas Posso situações. aproveitar esse gancho Claro. e gerar uma pergunta polêmica? Vou perguntar para a Lu e depois você complementa. O dentista não acaba ficando mais preguiçoso? Tipo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma tomografia. Eu vou mandar para você. E, teoricamente, eu tenho que definir o meu diâmetro, a marca do implante, tudo isso. E já não acaba falando assim, deixa a Lu escolher porque ela sabe melhor, ela já está vendo ali o osso e ela vai me dar essa sugestão e provavelmente eu vou acatar porque pela expertise dela, ela vai saber melhor do que eu. Não, sem dúvida, isso acontece o tempo todo, né? Aliás, eu digo lá na plataforma, quando eles sobem a documentação, a plataforma é mandatória que você selecione pelo menos qual implante você quer colocar. E depois eles não preenchem mais nada, né? Não preenche o diâmetro, o comprimento, nada. E se eles pudessem também não colocar qual era o implante, Eles também não colocaram. eu colocaria. Mas isso acontece e a gente tá, assim como Dora, tá? Para orientar o dentista. Eu tô super ansiosa, eu peguei a raspa do tacho da última turma, né? Do ano passado, do credenciamento do Dora. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um caso e não é nem de forma preguiçosa, né? Eu vou delegar para vocês. Eu quero saber, primeiro vamos diagnosticar e se vocês têm essa ferramenta que é maravilhosa e a gente tem toda a tecnologia envolvida para me ajudar nisso, por que eu vou ficar me desgastando? Eu sei como reabilitador o que eu preciso fazer, eu sei onde eu quero chegar. E sem dúvida nenhuma eu vou delegar. Também vou ser a preguiçosa da vez. Eu acho que tem um ponto importante aí que é assim. Que você chama um tema que eu acho super interessante de comportamento. Primeiro, forma de pensar. Desde que eu comecei a trabalhar na odontologia, eu nunca tive problema de saber, eu tenho que parar aqui. Daqui para frente eu vou pedir ajuda. Eu não estou preparado para tomar essa decisão. E não tem problema nenhum eu pedir ajuda que é mais experiente que eu. Você faz parte de um ciclo de aprendizado até. E aí eu avanço. O preguiçoso aqui não avança. Mas a gente tem que ter esse discernimento. Fique à vontade para perguntar. Nós estamos aqui para te auxiliar e até para ajudar você a tomar a decisão. Mas siga progredindo. Acho que a questão nem é a preguiça. Não Mas talvez pare. Assim, aquela questão de emprestar o conhecimento de quem você pelo menos acha que sabe mais. Porque para mim o grande perigo é o cara seguir em frente, achar que tem vergonha ou não precisa perguntar, e aí você teve um problema criado por uma situação de que o cara não estava preparado para tomar a decisão sozinho, sentiu vergonha de perguntar, ou se sentiu intimidado, e quem pagou o custo desse negócio foi o paciente lá na ponta. Né? Então, essa é só para... Eu gosto do gancho, porque fala da preguiça, você vai habituar o cara a não tomar decisão. Mas acho que é importante, até como formador aqui de gente e tal, a gente dizer o seguinte, eu quero que você vá, eu quero que você fique livre de mim. Né?
O Cristo é a independência. É que nem criar filho. Certo? Mas Faz eu parte. acho, assim, o Dora, ele tem uma vertente de planning center, ele é muito mais do que isso, mas ele tem uma vertente, e eu acho que toda vez que o dentista, ele contrata um planning center, que é o que eu faço com os implantes, de uma certa forma, ele tá pedindo ajuda Sim, para sim. quem sabe, Sim. para quem faz aquilo todo dia, e quem vai se beneficiar é o paciente. É o paciente. Sim. Né? A gente Sobe a brinca- régua para todo mundo. Sobe Sim, a ré- só- sobe a é régua. isso aí. A gente brinca que no caso, por exemplo, do planning center de implante, muitas vezes na hora da cirurgia, o cirurgião ele encaixa a guia e ele faz uma cirurgia em 15 minutos, em 20 minutos, Sim. que é algo que ele demoraria 1 hora. E aí é muito comum o paciente virar já aconteceu, né? O paciente vira pro cirurgião e fala assim, nossa, doutor, mas foi tão rápido. E daí já teve paciente também que falou assim, puxa, você me cobrou X a mais por conta da guia e foi tão rápido. E o que teve um cirurgião que eu achei que ele foi brilhante na resposta, ele falou assim, olha, eu fiquei te operando no software com a Lu Quantas durante horas? quase 1 hora, justamente para que esse procedimento Demorasse aqui demorasse 15. só Com 15 você minutos. fosse melhor e mais Então é por isso agradável. que a gente pede ajuda para o Planning Center, Lógico. para que o benefício final seja do Seja paciente. sempre dele. Né? Eu vou até além. O Marcelo Abla, que estará aqui com a gente em algum momento, ele sempre falou assim, a cirurgia guiada não é para quem está começando. Não é. Ela dificulta, para quem não sabe nada, é o pior caminho. O cara ele tem uma visão errada. Ele tem que conhecer muito mais. Tem o vício, né? É, Que o outro não tem. Porque são todos os caminhos que você vai chegar naquela situação, eles foram estudados antes. Esse é o ponto. O cara, às vezes, que não tem essa experiência, ele pode iniciar com a Lu, por exemplo, sabendo que ela vai fazer um diagnóstico e ela vai fazer esse auxílio de uma leitura tomográfica que muitas vezes o cara nem sabe. Sim. né? Entendeu? E que foi que o Emílio falou. Do menos 10 ao 0, pô, você tem toda uma bagagem de diagnóstico e tal. E muitas vezes esse cara ele não tem essa bagagem e ele joga na mão do Dora, por exemplo. Entendeu? Como, por exemplo, o Greg chegar e falar assim, olha, esse côndilo aqui, cara, ele tá fora, você tem que dar uma analisada, ver se essa paciente ela tá com dor, talvez ela tenha que fazer um tratamento de placa, ou seja, o Dora Diagnostic, ele orienta nisso. Orienta. E muitas vezes ele pode pegar e orientar o dentista que não tem bagagem nenhuma, como você falou que o Abraham falou que não é assim, mas muitas vezes pode ser. Mas de alguma maneira esse cara ele está em construção, mesmo que seja dessa maneira, ganhando bagagem. emprestando o conhecimento do outro. Porque ele faz um caso hoje, faz outro amanhã, ele já agrega aquele conhecimento. Sim, sem dúvida. Ele acaba aprendendo com o que ele vai ganhar fez bagagem ali. nisso, né? Ele vai ganhar bagagem também. E talvez de uma forma otimizada, porque de verdade ele emprestou do Planning Center toda aquela expertise, toda aquela experiência e chegou no resultado mais limpo, né? Pelo menos é o que você busca com a situação de usar um planning. Então, um resultado mais direto, mais limpo, mais claro, mais assertivo, né? O que eu achei sensacional quando eu fiz o meu credenciamento é o fato do Greg alertar, que é mais ou menos o que eu faço também na cirurgia guiada. Se você quer colocar o implante nessa posição, ó, a gente está vendo na tomografia, porque não daria para ver se não fosse na tomografia, que a gente tem um canal nutriente que desemboca no canal mandibular. Você tem certeza que você quer colocar o implante aqui? O Greg vai falar, Lu, essa posição que você está propondo de reabilitação do seu paciente, olha, côndilo do lado direito, você vai ter uma compressão, o paciente pode começar a ter dor. Você tem certeza que você vai realmente reabilitar ele nessa traz posição? questionamento. Então É, eu cria um alerta, alerta. eu brinco, eu falo que lá no planning eu sou a sirene do bombeiro. Eu falo, não pode colocar aqui. Se você colocar o implante nessa posição, você está perfurando uma área nobre e a gente vê, eu fico impressionada na tomografia, que é o que o Greg mexe lá também no Dora, a quantidade de achados Sim. que a gente vê diariamente que em exames 2D, como tomografia, panorâmica, Não, raio-x, você não vai ter. você não vai ter, Não vai. né? Você tem uma sobreposição de estruturas que Estruturas. complica tudo. E aí navegar pela tomografia e você poder ver o paciente por dentro e alertar o dentista que vai trabalhar naquele caso que você está enxergando ali é sensacional. E você falou uma coisa que eu acho que é super importante, assim, benefício do paciente. Esse é o... Você quer ter, e de novo, você quer ter sucesso na odontologia?
dê benefício para o seu Paciente. paciente. É simples. Bem-estar e conforto ao o paciente. paciente. É a nossa missão isso enquanto aí. agente de saúde, né? A gente tem a obrigação técnica de fazer o melhor, ter as melhores ferramentas e mais tal. O cliente ele vai ver o seguinte, cara, foi rápido, pô, o ambiente tá gostoso, me deram um cafezinho antes, suquinho. É isso, eu brinco, às vezes eu falo para os dentistas, né? Tudo isso que a gente está falando é de suma importância, porque assim, a gente quer ser um bom profissional e desenvolver o melhor papel, mas tem muita coisa que é por questão pessoal. Eu faço o trabalho, eu quero que o meu trabalho seja feito da melhor maneira possível. E às vezes, todo esse conhecimento, o paciente não tem a mínima noção do que está acontecendo. Né? É uma coisa muito mais gratificante profissionalmente. Eu acho que tem muito esse lado. Que o paciente, ele, muito do que ele valoriza você e deposita a confiança, e chega a nível de confiança até complicado, você vira padrinho. É uma maluquice a proximidade que a gente tem. Então, assim, tudo isso está mais no que em torno do que você está fazendo do que propriamente toda a parte técnica. Né? Então, esses cuidados, essas coisas, o ambiente, a forma de tratar, a forma de conversar, tudo mais tal. Então, eu acho que, eu sempre brinco assim, todos esses detalhes, que tem muita técnica envolvida, se você for resumir qual o grande ganho, é que o seu paciente vai ficar fidelizado. Sim, Bom, Ou seja, o termo preguiça cai por terra, porque teoricamente ele está pedindo ajuda Mas foi entendido, Do né? aniversário digital. Esse Não termo não... necessariamente o dono da empresa ele sabe fazer todas as funções. isso. E aí Sim. ele contrata pessoas para que Exatamente. façam as funções. Muito pelo Isso não é contrário. preguiça. né? Não. Muito pelo contrário. Normalmente o dono da empresa, ele pensa mais e fica mais E livre. mais livre para entendeu? Você amplifica a sua área de atendimento. Sim. Com mais Gente, qualidade. eu acho que nós estamos aqui só dando um toque para o nosso... Estamos em fase final de programa aqui. Bom, a gente poderia ficar horas e horas aqui, porque o assunto é vasto e interessante, mas a gente tem um limite aqui. Eu queria um ponto de cada um sobre os assuntos abordados, né? A gente falou aqui de Eudomed, Dorage, nós falamos de preparos, né? Onde que há uma convergência entre esses três assuntos? O que cada um poderia pontuar para mim? Quem começa? Vai lá. Começaria dizendo que justamente isso, aproveitando a pergunta que eu fiz, se as pessoas são preguiçosas ou não, relegando ou pedindo ajuda, a gente tem que pedir ajuda para tecnologias e materiais, justamente para isso, né? Para que a gente consiga minimizar, transformar algo complexo em algo mais fácil, para preservar mais, para cuidar melhor do paciente, para beneficiar melhor o paciente. E eu acho isso. Hoje eu sou um cara que sou apaixonado por tecnologia e realmente peço ajuda de tudo que se lança, porque a gente realmente pensa nisso. Pensa em, no final das contas, minimizar o trabalho, minimizar o erro, usando dos benefícios que são criados no mercado para que a gente consiga realmente beneficiar no final das contas do nosso paciente. Que é o bem maior. E preservar, né? Então, acho que se você puder resumir a nossa conversa aqui, a gente está pensando aqui em preservação e em prevenção, seja em tecnologia, em individualização máxima, enfim, ferramentas e materiais. É isso. Muito legal. E você, Rui? Eu acho que assim, eu preciso fazer uma Podia ter menção. começado com a Lu, né? É, Mas é, foi deselegante. Eu comi, eu falei, não, eu quero. Vamos dar sequência. Nós somos uma geração que Eu vou deixar ela por último, porque ela vai quem apresentar sabe de uma mais forma fala maior. por último. Quem sabe mais fala por último. Eu acho que eu tenho que fazer só uma menção, acho que é super importante. E é muito interessante hoje no CIOSP. O ano passado, acho que agradecer a KG, ao Domed, por ter propiciado esse momento com a gente aqui. Acho que sempre com essa preocupação, acho que é uma preocupação que eu acho que eles têm de uma forma muito constante em trazer coisas para a gente que estão muito alinhadas com o tema, né? Desde essa coisa de que a broca que você utilizou e tudo mais tal, para você ter esse cuidado, ou cada vez mais tecnologia, qualidade que eles sempre tiveram. Eu acho que o ponto da Odomed de estar trazendo uma alternativa para o dentista de tentar dar um conforto para o seu paciente, dado dessas variações, dessa vida louca que a gente inventou para a gente, fomos nós que inventamos, não foi nada imposto.
E acho que assim, o que me chamou muita atenção é que o ano passado, quando eles falaram que eu ia fazer o videocast, né? Eu falei assim, pô, isso aí vocês vão ser o primeiro, ano que vem vai ter um monte, que tá um monte de gente fazendo esse ano. Sim, a Então eu ideia é queria muito dar um legal. parabéns para a KG e para Pra a Norvege, KG porque pelo- inventaram um negócio e esse ano E é tem. legal, muito Então, bacana porque essa mensagem fica, né? isso. Então, assim, como os primeiros que inventaram essa história, e nós vamos dar continuidade, se Deus quiser. O nosso E- aqui já é tradicional. E Eu assim, estou iniciando. e agradecer a vocês, porque assim, eu sou uma pessoa. Cada dia eu acho que eu tenho mais sorte na minha vida por conhecer pessoas que eu só tento agregar valor. Hoje em dia, assim, depois que você chega numa certa idade, e aí eu vou usar você um pouquinho, né? Porque também nós estamos ali, né? Com Assim, certeza. a gente tem o privilégio de escolher coisas, né? A gente hoje tem um certo privilégio, assim, tem coisas que eu faço, tem coisas que eu não faço, tem coisas que eu gosto e coisas que eu aprecio. E eu aprecio de maneira extremamente forte, né, intensa, ficar diante de pessoas brilhantes, inteligentes assim, que me agregam cada dia mais coisa. Porque você é uma dessas pessoas. né? É isso aí. Muito bem. Veja, o que acontece é o seguinte: em 1981 não havia esse Planning Center, entendeu? Mas eu já tinha os meus, que era Antônio de Pádua Lacerda Guaraciaba, Juvenal Mota Neto e Henrique Cerveira Neto. Ou seja, quantos e quantos casos clínicos, situações que eu me deparava, lógico, e recém-formado que era, e eu levava, professor, posso ir aí? Professor, posso ir aí? Ah, tem esse horário. Era o horário que eu estava livre. Muito bem colocado. E levava. Olha, agora você monta no articulador, faz isso. Agora você toma um registro. Deixa eu ver a radiografia. 3D, Lu? Não. Né? Deixa eu ver a radiografia. E como que funciona. Então, isso, na verdade, sempre existiu. Não era só um bate-papo. Realmente, sentava-se à mesa para fazer a discussão. Né? Então, isso é muito rico. E isso, na verdade, mais do que preguiça, é realmente um aumento de responsabilidade que o profissional tem para isso. O que ele não pode é querer, né? Aí não é preguiça, mas é folgado, é querer colocar em cima de algum planning center o resultado final dele. Quer dizer, então, a gente observa nos dias de hoje que quem melhor faz a condução de um tratamento por alinhador são pessoas que sabem exatamente o que querem dentro daquele propósito de uma movimentação dentária, né? Então, eu não começo a fazer movimentação dentária. Por quê? Porque eu não entendo como que é aquela dinâmica toda vetorial. Então, é importante isso para essas condições. Então, tome consciência, estude o caso e aí lance mão das ferramentas que tem no mercado, né? Como o que a gente comentou aqui, no caso do Dora, por exemplo. E a KG, obrigado mais uma vez, né? De 2 anos seguidos, nós estamos 2 anos. Se te convidam uma vez, ok, mas se chama a segunda, porque foi bom. Então, muito obrigado e que se possa fazer um bom uso dos produtos. É isso aí. Eu vou começar com os agradecimentos. Depois eu faço algumas considerações. Agradecer o Turcão aqui pelo convite e a KG por ter aberto esse espaço. Estou muito feliz de estar aqui com o Rui novamente. O Rui foi meu professor na graduação há 35 anos. E... Você está mentindo, Lu. Não, é verdade. Você está denunciando nós dois. Não Entrou tem com 10 problema. Ter anos falado na com os 15 faculdade? anos. Você entrou com 10 anos na faculdade? Eu foi entrei isso? com 10 anos na faculdade. Eu dei O Rui- aos 12. O Rui foi meu professor de prótese. Eu tive muita sorte de pegar os áureos tempos daquela universidade. Ele sabe do que eu estou falando. E era uma equipe brilhante, mas o Rui ele era um professor diferente dentro da equipe, porque além de professor técnico, ele sempre foi muito carinhoso com a gente. Então, pegava na mão, carinhoso, sempre mantinha o bom humor. E aí eu estou tendo a oportunidade hoje de agradecer ele
mais uma vez, que eu já tive outras oportunidades, Você vai querer que eu chore aqui, não? porque Alguém tem um silencinho? grande parte do que eu sou hoje como profissional, como dentista, eu devo a ele e a equipe lá da prótese, da Unicid. Tudo que a gente falou hoje, o que tem em comum é, como o Cello falou, o final é o bem, é o benefício, Bem maior quem ganha paciente. é o paciente. Pegando um gancho do que o Zanata acabou de falar sobre que não tinha o 3D, eu vi um trabalho científico essa semana que na instalação de implantes, quando foi baseado por imagens 2D, então radiografia e panorâmica, você tem um índice de acerto de no máximo 27% na colocação desse implante. Eu fiquei chocada com esse número. Com tomografia você sobe para 83% só de ver uma tomografia, e a guiada vai para 98% de chance de acerto. E por que tudo isso? Quem ganha com isso? Qual é o beneficiado? É o paciente, a gente diminui a chance de erro. Então, eu acho que o foco é isso, é o bem-estar do paciente, utilizar os recursos de tecnologia, os recursos digitais em benefício do paciente. Maravilha. É isso. Bom, muito feliz aqui. Eu vou pegar um pouquinho de cada um, né? Eu vejo que, além de tudo isso que vocês colocaram, falando do Dora, ele é uma ferramenta de comunicação. Porque assim como você ia lá com seu mestre, se comunicar através de um caso, e você tinha que pegar seu carro, se locomover até lá, levar aquele material para ele. Agora não, é instantânea como a tecnologia de hoje. Sim. A gente consegue se comunicar através de exames, né? Isso muitas vezes foi olhado, foi visto, foi contemplado por vários profissionais que você talvez nem tivesse acesso. E essa comunicação te chega no consultório com toda aquela acurácia que é proveniente do mundo digital de hoje. Então, o bem maior sempre vai ser o paciente, mas eu acho que ele tem uma escala aqui, que o dentista se beneficia também em cima daquilo que nós falamos, ele vai aprendendo ao longo do tempo, né? A gente sabe que, eu ouvi dizer que a clínica era a soberana, porque na clínica que você aprende, que você põe a mão na massa, erra e depois tenta acertar até só acertar, né? Então a gente vive essa condição de hoje ter o aprendizado através de uma ferramenta de comunicação que é instantânea, que está no celular, que está no computador e que transita daqui para o mundo e do mundo para cá de uma forma muito rápida, né? E para finalizar, agradecer meu irmão Cello, minha irmãzinha Lu aqui, o Rui, que é uma pessoa assim que ele tem uma modéstia muito grande, mas a cabeça do cara é uma Vocês têm que coisa, começar a parar com isso, que daqui a pouco eu vou chorar é mesmo. uma coisa bizarra, porque ele tá antenado com vários mundos, né? Que você não circula só no mundo da odontologia, e ele consegue ter a mesma, vamos dizer assim, nível de atuação em todas as áreas, porque isso não está naquilo que ele aprendeu, está naquilo que vem com ele, que é o ser, a pessoa, né? E mesma coisa o Zanata, que fala aqui de segunda vez, sinal. Zanata, você vai estar todas as vezes, se for possível, porque você, além de uma pessoa que agrega muito pelo conhecimento, pela tua bagagem, pela sua facilidade de explanação, é uma simpatia que, assim, uma Eu queria ter educação, uma simpatia que... metade da didática e do português que é só. Pois é. Se eu tivesse metade, eu estava satisfeito. Eu costumo falar, eu acho que eu falei no programa Eu acho que, passado. de vez em quando, Professora primária em Iracema. Não, mas é uma coisa, mas ouvir você falar é tão correto isso que você está falando, porque fala ao coração como uma professora. Ele vem voz, pelas né, beiradas, é ele uma é muito sabedoria educado, que é ele vem pelas impressionante. beiradas quando ele vai se posicionar, ele fala um pouquinho, quando você vê, tá todo mundo parado olhando para ele, porque sabe que vem coisa boa. Uma alegria. Uma alegria. E finalizando, perdão, professor. Vive esse encontro. Obrigado. Eu que agradeço. E agradecendo mais uma vez a KG, a Odomed por nos propiciar esse momento aqui. São Paulo 2024, Congresso Internacional de São Paulo, 41º, uma honra participar disso, porque você citou que a odontologia brasileira está entre as melhores, eu diria que ela está no topo entre as melhores, e esse evento aqui é muito responsável por tudo isso, porque é aqui que converge todas as cabeças, todas as ideias, todo ano para trazer algo novo
pro ano seguinte. Obrigado, gente. Muito bom. Até o próximo. Sucesso. Tem bastante coisa hoje Ah, ainda, hein? Odonto Rock, vamos lá, ó. Não tô mal. Faz um sinalzinho de Finaliza rock aí, Lulu. Cadê as baquetas? É isso aí, gente. Obrigado. Ó, só um adendo. Ano passado a gente tinha uma bebidinha aqui, esse Eu ano. não sei, Eu eu vou, pedi pro Christian, ele falou, tá vindo. eu vou fazer uma queixa formal. Por favor, hein? É. Por favor, porque ano passado a gente era É abastecido verdade, aqui. agora eu vou fazer uma queixa formal. Formal. É pro alto e avante, não é A hora pra que der baixo. aquele Né? papelzinho dizer depois. Se eu ver nos próximos dias aqui, nego bebendo aqui, eu vou ficar muito. Não, você não vai ficar puto, você vai Não entrar e vai deixar beber ninguém, junto. Você não vai descer, não vai deixar ninguém beber. Você entra e bebe junto. É isso aí, gente. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Valeu. Foi. É isso. Bom.